Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica que temos feito dentro desse plano em 2 anos. Então, diminuímos a velocidade, aumentamos a profundidade. Hoje nós vamos ler o capítulo 37 do livro de Gênesis, nesse dia, no meio desse feriado aí, para a gente estudar a palavra de Deus. Ai, gente, coisa maravilhosa, né? Então vamos lá, minha gente, já pegue aí a sua Bíblia, o seu caderninho, porque hoje feriado é dia de live. Vamos lá, minha gente, hoje nós vamos ler então Gênesis no capítulo 37. Vamos lá? Eu vou ler na minha Bíblia NVI, tá? Na NVI. E deixo sempre aqui do lado também a minha Almeida Revista e Atualizada, porque eu gosto muito, né? E hoje nós vamos iniciar a história de José. Gente do céu! Nós vamos iniciar a história de José a partir do capítulo 37. E aí, olha, até o último capítulo de Gênesis, os 50, nós teremos aí a história de José, que é sensacional, né? Já envia aí esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse dia de feriado, né? Para louvar o Senhor, para conhecermos mais a esse Deus maravilhoso. E vamos lá, vamos dar graças a Deus e iniciar a nossa leitura. Amém, minha gente? Bora lá. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós consagramos esse dia a Ti, Senhor. Consagramos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos exorte, nos ensine através das Sagradas Escrituras, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor, e que nós possamos receber a Tua palavra com um coração submisso, humilde, Senhor, e que guarda no coração a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Então vamos lá para a nossa leitura do dia de hoje, em Gênesis, no capítulo 30. Amém. Então vamos lá, gente. 30 não, né? 37, né? É o 37. Então vamos lá. Então, a partir daqui, nós vemos que inicia o quê? A história de José, né? Essa história maravilhosa, assim. E à medida que nós vamos lendo, né? Tem muita coisa para falar de José. Eu vou me controlar aqui para ir falando de José à medida que a gente vai dando andamento aí na história. Tá bom, gente? Então, assim, para ir segurando aí as informações para que à medida que a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando na história. Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 37, e diz assim, né? Lembrando aqui, né? Eu quero até voltar um bocadinho. Nós lemos aí esse capítulo anterior, o capítulo 34, que foi aquele capítulo pesadíssimo, né, sobre Diná, a história que acontece com Diná. Depois, no capítulo 35, a gente vê a morte, né, de Isaac, a morte de Raquel. E aqui, no capítulo 36, é interessante porque é como se desse uma pausa na história. Olha que coisa interessante, né? E eu só quero passar aqui esse ponto aqui para a gente meditar, porque às vezes parece um capítulo meio fora de contexto, mas ele está aqui indicando justamente sobre esses descendentes de Esaú, né? A gente sabe que Jacó teve esses 2 filhos, Jacó era irmão de Esaú, né? Nossa, gente, não. Esaú, os descendentes de Esaú. Meu Deus, gente. Me deu completamente o branco do Esaú. Esaú e Jacó, gente, os irmãos.
E aqui vai falar justamente dos descendentes de Esaú. Esse capítulo 36 aqui que a gente viu no dia de ontem, né? Então vai falar sobre essa linhagem de Esaú, aí a gente coloca para o lado, tá bom? Então, é importante, por quê? Porque é como se fizesse um parente sobre essa descendência de Esaú. E agora a gente vai entrar mesmo nessa descendência de Jacó. Tá bom, gente? Então vamos lá. Olha lá, no capítulo 37, então diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, a gente vê aqui o que acontece aqui dentro de uma história, de uma família, né? Dentro de os desafios de viver aí dentro de uma família, né? Então, toda família há os desafios. Então, aqui a gente vê ainda mais dentro daquele período que eles estavam vivendo, a gente vê aqui que José, como nós vimos na live que fizemos das 12 tribos, né, do nosso mapa mental. Então, se você não fez um mapa mental ou não gosta muito dessas coisas, não tem problema nenhum, né? Mas assim, assiste a live, porque na live nós fizemos aí toda a árvore genealógica sobre os filhos e explicamos sobre a história e a linhagem de alguns deles que vão ter uma importância na história de Israel, tá bom? Então, se você não assiste, fica aí o convite para você, se você não assistiu, para você assistir. Então, quando nós vemos aqui, ele está falando assim, ó, que José ele tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ele ajudava os filhos de quem? De Bila e de Zilpa. Nesse momento aqui da história, a gente sabe então, né, que a mãe de José já havia morrido, né? Porque morre justamente no parto de Benjamim, né? Então, ele já não tinha mais a sua mãezinha aqui, ó. Então, ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E contava ao pai, né? Então, a gente vê aqui que José, ele contava ao pai todas as coisas, inclusive, né? Quando os irmãos dele aprontavam, ele chegava e contava tudo. Então, assim, os irmãos ficavam já com raiva de José, né? Ele já tinha todo esse contexto aí de ser aquele irmão que contava todas as coisas. Então, os irmãos ficavam já com raiva dele. Versículo 3. E tendo em vista também que eram essas, né, eram com essas 4 mulheres, então tinham aqueles irmãos de pai e mãe, mas tinham aqueles irmãos que eram irmãos apenas do pai, né, de Jacó, como nós vimos aí em toda essa descendência de Jacó com seus filhos. Então diz assim, ó, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um pai, Israel, Jacó, né? Que ele tinha uma preferência, um favoritismo aí dentro de todos esses filhos. E a gente vê que ele tinha um favoritismo por quem? Por José. E a gente vê muito, né? E a gente vê as imagens de José recebendo essa túnica. O pai Jacó, ele faz com que seja visível esse favoritismo. Essa túnica que ele usava, colorida, às vezes a gente pode pensar, essa túnica, né, uma túnica colorida. Na verdade, o texto bíblico, no original, ele não faz ênfase às cores da túnica, mas sim a importância que essa túnica tinha, e ela, dentro da sua tradução, ela não é uma túnica colorida como muitas vezes nós vemos.
mas sim uma túnica longa, que ela subia assim ao pescoço e também nas mangas e também lá nos tornozelos. Então, era uma túnica toda que ela não chamava atenção pelas cores, como nós vemos tantas vezes, não. O que mais chamava atenção naquela túnica, porque ela era uma túnica que dava àquela pessoa que a vestia o que? Autoridade, honra, distinção. Então era isso que pegava os irmãos, não era pela túnica colorida, né? Então o que a gente vê, e há traduções, há alguns textos que falam sobre túnica colorida, mas é sobre o que pesava nessa túnica. Então era justamente que ela era longa, ela cobria toda, então ela era distinta das demais que as outras pessoas podiam usar. Então, era uma túnica que trazia à pessoa o quê? Essa autoridade, essa honra, essa distinção, tá? Então, era isso que inquietava o coração dos irmãos. Ei, esse guri aí nem mais velho né? Ele nem é o primogênito. Quem é o primogênito? É o Rúben. Então, a gente vê tudo isso aí, né? Que era isso. E por isso que os irmãos, eles ficavam com tanta raiva. O texto diz que eles odiaram esse menino José, que não conseguiam falar com ele amigavelmente. Sabe quando os irmãos falam o tempo todo com rispidez, com grosseria com esse irmão? Desse jeito, mas sabe de uma coisa? O José não estava nem aí. O José continuava a vida dele. E quando a gente vê sobre isso, a gente vê que o Jacó, então, ele trouxe isso, né? Ele deixou evidente, ele externou aquilo que ele pensava dentro de si. Ele externou aquilo, ele colocou aquele menino. E a gente vai vendo à medida da história, né? Como o próprio Jacó e o Esaú. A gente vê na história bíblica sobre a mãe, né? Rebeca, que era mais... tinha os seus olhos mais para Jacó e o pai, Isaac, para o Esaú. E a gente vai vendo isso e a gente vê que a história vem aqui e se repete. Onde, diante de todas essas situações familiares, esses desafios familiares, a gente vê que existe um Deus que sustenta a sua promessa, apesar do homem pecador, né? Então, a gente vê aqui, e desde já a gente aprende, por quê? Porque isso causa rivalidade. Por isso que pai e mãe não devem declarar o seu favoritismo, né? Se há afinidade por um ou por outro, porque isso gera o quê? Gera esses desafios dentro da família, a rivalidade dentro da família e essa falta de paz. Olha, eles não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Então diz assim, versículo 5, certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. O José, gente, ele não estava nem aí. Ele era o favorito e eu imagino que ele ficava caminhando com aquela túnica longa dele na frente dos irmãos e sabe o que? Não estava nem aí. Né? Então ele assim, ele não poupava não. E aí diz assim, ó. E os irmãos passaram a odiar. Vamos ver qual foi o sonho dele. Ouçam o sonho que eu tive. Ele juntou os irmãos todos. Ele juntou aquele monte de irmão. Que de certa forma já havia o quê? Uma rivalidade dentre eles. Por quê? 4 mulheres, gente. Né? Isso nunca foi, vejam só, isso nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus nunca foi a poligamia, nunca foi. Aí a gente olha para um texto desse e fala assim, mas está na Bíblia. Mas a gente agora já sabe. Existe o texto descritivo e existe o texto prescritivo. Né? Então a gente vê que isso aqui é algo que está sendo relatado na Bíblia, mas isso aqui não é a vontade de Deus para nós. Não, pelo contrário, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, fala justamente sobre o homem e a mulher uma carne só. Né? Então assim, é o casamento entre marido e a mulher. Mas quando a gente vê aqui, dentro do contexto cultural que eles viviam, isso daqui era aceitável aos olhos daquela cultura que eles viviam ali.
E é por isso que diante disso a gente vai conseguir observar muita coisa, inclusive muitas coisas a gente observa e a gente começa a entender o que o Senhor fez, né? Onde é um casal apenas, onde existe a fidelidade dentro do casal. E aqui existe tanto conflito aqui justamente por causa dessa poligamia, né? Era esse homem com esse monte de mulher, esse monte de filho, onde eles deviam fazer aí as suas patotas aí dentro. Então isso é importante a gente entender. Tá bom, gente? Vocês lembram do nosso texto que nós aprendemos sobre o texto descritivo e o texto prescritivo? Vocês lembram? Não é interessante a gente entender isso? E a gente olha um texto desse e a gente já sabe, né? Não é que Deus está dizendo para a gente fazer isso de forma alguma. Então vamos lá. Então ele disse assim, ó. Ele juntou todos os irmãos e ele começou a contar o sonho que ele teve. Ele diz assim, ouça o sonho que eu tive. Gente, ele era muito sensacional. Ele começa a falar assim, ouça o sonho que eu tive. Disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Olha. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Olha isso aqui, né? Então a gente vê que eles já odiaram por causa do quê? Eles já odiaram o irmão por causa da túnica, do favoritismo do pai. Depois odiaram porque ele ficava contando as histórias, né? Que ele ficava falando o que os irmãos aprontavam pro pai. E agora ele vem e ainda conta um sonho desse. Tipo assim, gente. Né? Ele chega e ele conta esse sonho. Aí o texto diz, eles odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito depois. E aí ainda teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ainda tive um outro sonho. Tipo assim, ele já sabia que ele era odiado pelos irmãos. Os irmãos, meu Deus, eles ficavam o tempo todo de bochicho contra José. E José, ó, nem aí, gente. Ele falou assim, quer saber? Em vez de eu ficar quietinho, junta aqui que eu tenho mais um sonho para contar para vocês. Vocês estão imaginando a cena, gente? Aí ele junta no versículo 9 e diz assim, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ei, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive um outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Da mesma forma, o mesmo entendimento, a mesma história que ele já tinha contado no sonho dos feixes de trigo. Então, ele vem e conta a mesma coisa, que se inclinaram perante ele. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos e a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O pai refletia naquilo que o menino estava dizendo. Mas ele, diante dos irmãos, ele tentava de alguma forma apaziguar aquela situação. Mas a raiva e o ódio dos irmãos só aumentava de José. Versículo 12 diz assim, ó. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou, quem é que você está procurando? Ele respondeu, eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os vi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha isso aqui. Os irmãos viram José
E eles o quê? Planejaram matar o menino. Falaram assim, vamos agora, é a nossa chance. A gente está longe do nosso pai. Esse menino está vindo aqui com essa túnica, né? Então, ele está vindo aqui. Agora é a hora. Agora é a oportunidade. Presta atenção, gente. Olha isso aqui. Eles podiam estar pensando assim. Agora é o momento. Foi Deus quem trouxe esse menino aqui agora. Pra gente acabar com ele. Vocês estão vendo? Que os meninos podiam pensar isso? Foi Deus quem preparou isso tudo. Para que a gente pudesse acabar com esse menino agora. Dando razão àquele. A quem? E ao quê? Aquilo que eles tinham vontade. A vontade deles, não a de Deus. Então, naquele momento, eles falaram assim, nossa, é o cenário perfeito para a gente fazer. Então, só pode ser de Deus. Vocês estão vendo? Então, isso aqui só pode ser de Deus. Lá vem aquele sonhador. Olha isso. Diziam uns aos outros, agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha eles aqui. Por quê? Porque aquele negócio daquele sonho estava na mente deles. Eles falaram assim, quem esse guri pensa que ele é? Ele, o menor, fica pequeno, fica querendo dizer que a gente vai se dobrar diante dele. Esse menino enlouqueceu de vez, vamos matar esse menino. Versículo 21, diz assim, ó. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem o sangue. Joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Rúben tinha essa intenção, né? Chegando José, aí isso tudo eles estavam tramando antes de ver. Por quê? Porque eles deviam ter visto aquele menino de longe vindo. E nesse tempo que esse menino estava vindo lá de longe, eles já começaram a tramar. O que a gente vai fazer com ele? Agora é a hora. Chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. A primeira coisa que eles fizeram, eles arrancaram aquela túnica dele. Aquela túnica dava raiva. Toda vez que eles olhavam aquela túnica, eles subiam a raiva deles para aquele menino. Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Então, olha aqui. O que está acontecendo aqui? Então, eles viram aquele menino, num primeiro momento, eles falaram assim, vamos matar esse menino. Rúben era o mais velho, né? Ele fala assim, não vamos matar esse menino, não, vamos jogar esse menino no poço. E aí eles pegam, olha, e jogam o menino no poço, numa cisterna, a mesma cisterna que nós vemos lá na época de Jeremias, né? Lá em Jeremias também ele é lançado numa cisterna. E aqui diz assim, ó, arrancaram a túnica dele, jogaram esse menino dentro do poço, que estava vazio e sem água. E aí, o que eles foram fazer, gente? Eles foram se assentar para comer, e o menino ficou lá dentro desse poço. Olha, versículo 25. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o... Deixa eu ver aqui. Olha. Outra foto.
que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Por quê? Porque ele era o primogênito, né? Sobre ele caía a responsabilidade. Lembra que nós estudamos sobre isso? Até então, né? Até então. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Olha o que está acontecendo. José, então, né? Ele é jogado dentro daquele poço, dentro daquela cisterna. É vendido, então, para os ismaelitas. Ele é vendido para os ismaelitas como um escravo. A quanto? 20 moedas de prata. 20 moedas de prata era o preço pago por um escravo comum. Então José é vendido por um preço de um escravo comum aos ismaelitas, tá? Já vou falar mais sobre isso aqui. Então, quando Rúben volta, né, e vê que o menino não tá ali, ele sente essa pressão, porque ele era o primogênito, ele era o responsável do clã. Lembra que nós estudamos sobre isso? Ele tinha aquela responsabilidade diante do pai, e eles se unem e falam: e agora, o que a gente vai fazer? Como eles tinham arrancado a sua túnica, eles matam o bode, né? Eles mataram um bode ali, mergulharam no sangue e levaram para o seu pai. E quando a gente vê isso daqui, né? A gente vê que o pai deles, o Jacó, ele foi enganado. Prestem atenção. A gente vê que ele enganou, né? Ele enganou. Ó, vamos seguir lá desde do nascimento, tá bom? Vamos comigo aqui, vamos fazer um parêntese e vamos mergulhar nessa parte aqui da história. Olha que coisa interessante. Quando Rebeca tá grávida dos dois meninos, Esaú e Jacó, a gente vê, né, que o Senhor já havia dito que o menor governaria ao maior. Né? E a gente vê tudo o que acontece, a gente vê que o Esaú vende o direito de primogenitura, que acontece tudo aquilo, que Rebeca tem um favoritismo pelo filho Jacó, e ela ajuda Jacó a receber a bênção da primogenitura do pai, né? Então, diante de tudo aquilo, o Jacó, que o seu nome, né, significa aí aquele que segura o calcanhar, também é enganador, ele acaba, de certa forma, né, montando aí as suas estratégias e vivendo de acordo com as suas estratégias, com a sua enganação, mas depois ele também é enganado, né? A gente vê que diante disso, junto com Rebeca, o que ele faz? Ele prepara aquela refeição, né, para o pai, ele se cobre com pele, vocês lembram? Ele se cobre, lá em Gênesis, no capítulo, vem aqui comigo, Gênesis no capítulo, capítulo 27, no versículo 7, vamos comigo lá. Vamos para Gênesis capítulo 27, no versículo 7. Diz assim, ó: traze, caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra, né? Então, o que ele pede? Ele pede para trazer uma caça, né? Para ele comer e abençoar antes que ele morra. Ele tá falando isso para quem? Tá falando isso para Esaú, né? É sobre Esaú. Aí vamos lá para o versículo 16. Já depois que quem fez tudo isso foi a Rebeca, que preparou aquela comida e deu para Jacó oferecer para o seu pai para receber a bênção, né? Então a gente vê que acontece toda essa situação. E lá no versículo 16 fala assim: com a pele do cabrito cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então com a pele daquele cabrito ele se cobriu. Olha isso aqui, né? E ele engana o pai. E a gente vê que aqui,
nessa história, assim como ele enganou o pai e com a morte daquele animal, ele se cobriu com aquilo ali, a gente vê que ele também é enganado. Vejam, e se a gente observar, também houve, olha aqui, ó, mataram um bode. Um bode foi morto aqui, né? A gente vê que nessa história, no versículo 31 de Gênesis 37, fala assim, os meninos, eles mataram um bode. Eles também mataram e mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isso. Veja se não é a túnica do seu filho. Veja se não é um engano que os filhos fazem ao pai, da mesma forma que o pai Jacó fez ao pai dele. Há semelhança. Vocês veem isso. A gente consegue perceber isso. Como isso se repete aqui. De certa forma, essa semelhança. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes. Vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seus filhos. Por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e o capitão da guarda. Então vamos aqui, né, gente? Então a gente vê, eu quero pegar uma folha aqui para eu escrever algumas coisas para eu mostrar para vocês. Então a gente vê que esse Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel, né? O próprio Deus aparece no Val de Jaboque, naquela luta com o anjo em Gênesis capítulo 32, e muda o nome de Jacó para Israel. E a partir daí a gente vai ver que muitas vezes a gente vai ler Israel, muitas vezes a gente vai ver Jacó, né? Esse homem que enganou a tantos e também foi enganado. A gente conhece a história onde ele foi enganado por Labão, né? Onde ele passou por tudo aquilo, né? Mas mais ainda, a gente percebe as situações como essa aqui, né? A semelhança no engano que ele fez ao pai dele em relação àquilo que a promessa junto com a mãe e o que desencadeou tudo isso. Então, a gente vê que diante disso tudo, diante dessa história, a gente vê que ainda há um Deus que sustenta tudo. A gente vê que por mais que aconteceu tudo isso, a gente vê que José ele foi injustiçado. Não era motivo para que os irmãos quisessem matá-lo dessa forma. E quando a gente vê aqui, ele foi vendido para quem? Para os ismaelitas, certo? Como o quê? Como escravo. É o que nós lemos aqui. Ele foi vendido para os ismaelitas. E no versículo 36 diz assim, nesse meio tempo, né, nesse tempo do chororô, do luto, de tudo isso, José, que estava lá, que tinha sido vendido como escravo, o que acontece? Nesse meio, o Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Quem? Os midianitas. Quem eram os ismaelitas e quem eram os midianitas? Os ismaelitas, eles vinham de quem? De Ismael, que era... Agora aqui, né, vamos gente, prestar bastante atenção nesse ponto aqui, para a gente entender uma coisa. Os ismaelitas, né, e aqui eu quero trazer esse tempo que nós temos aqui, para a gente entender um pouquinho sobre isso daqui. Por isso que eu peguei aqui uma caneta e um papel. Eu gosto de escrever, gente. Então, a gente tem quem? Quem aparece aqui primeiro? Os ismaelitas, tá? Então, os ismaelitas, eles são da onde? Eles são da linhagem de quem? De Ismael. E quem é Ismael? Ismael é o filho de quem, gente? Ismael é o filho de quem?
Vamos lá, me digam aí enquanto eu vou abrindo aqui o texto bíblico para a gente ler, tá? E aqui a gente vai, eu quero alguns minutos com vocês para a gente aprofundar num entendimento aqui, tá? Muito bem, gente. Então, os ismaelitas, eles são da linhagem de Ismael. E Ismael, ele vem de quem? De Abraão. Abraão teve os 2 filhos, vocês lembram? Abraão teve os 2 filhos, um de Agar e um de Sara. Ó, agora presta bastante atenção aqui, gente, que a gente vai dar uma mergulhada nisso aqui, que é sensacional, gente, é muito maravilhoso, presta atenção. Então, nós temos esses 2 filhos aqui, o Isaac e o Ismael. Ismael nasce antes como filho da carne e depois vem o Isaac, que é o filho da promessa, quando todas as possibilidades natural haviam cessado. Deus traz, então, o filho da promessa, tá? Então, pois bem, então os ismaelitas que nós vemos aqui, né, eles eram aí primos. Eram esses primos, mas eles deram origem aos povos, aos árabes, que depois nós vamos ver o conflito até os dias de hoje, né, entre esse povo e o povo de Israel. Tá? Então eles dão origem aos árabes, a esses povos, e eles vêm aqui dizendo que eles são os ismaelitas. Então os ismaelitas, eles vêm da onde? Do filho Ismael. De quem? De Abraão. Tá? Então isso a gente já estudou, nós já falamos aqui também sobre esse filho Ismael, que é o filho da ansiedade, gerado pela nossa carne, gerado pelo nosso esforço humano, gerado pela nossa mente limitada, tá? Então assim, e por isso muitas vezes nós também geramos Ismaéis na nossa vida, né? Quando são gerados na precipitação da nossa carne, no impulso da nossa carne, em querermos agir de acordo com aquilo que nós achamos que deve ser feito. Ismael. Mas aí a gente continua lendo e a gente vê no versículo 36 que aparece um outro povo aqui. Olha que coisa interessante. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas, anote aí, midianitas. E eu gosto muito desse entendimento, porque se os ismaelitas, eles vêm da linhagem de Abraão com Agar, os midianitas vêm da onde? Da onde vêm os midianitas? Pois é, eu já vou adiantar aqui para vocês. Os midianitas, volte aí na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 25. Vamos comigo lá. Gênesis 25. Olha que sensacional. Desposou Abraão outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Sabe da onde vem os midianitas? De Abraão com Quetura. Então, minha gente, nós temos assim, vou pegar essa folha aqui e vou escrever aqui para vocês verem assim, ó. Abraão. Então, ele tem com Agar, com Sara e com Quetura. Ó, Abraão com Agar, com Sara e com Quetura. Com Agar, eu vou pôr um filho, tá bom? Ismael. Com Sara, Isaac. E com Quetura, Midian. Ó.
De Agar vem os ismaelitas, de Sara vem Isaac, de Isaac vem o povo da promessa, os israelitas, e de Quetura vem, que é o Midian, vem os midianitas. Então, o que a gente vê aqui, né? Os ismaelitas, o povo de Israel, e os midianitas. A gente vê que todos eles eram primos. Todos eles eram primos. Todos eles vinham da linhagem de quem? De Abraão. Ismael e Midian da carne e Isaac da promessa. Então, a gente vê que mesmo de Abraão, a gente vê essas linhagens, esse povo. Mas existia uma linhagem que era a linhagem messiânica. Era a linhagem da promessa. Da onde viria quem? A semente dita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Da onde vem? Isaac. Esse é o filho da promessa. E agora, para a gente ver que todos eles aqui, que aparecem aqui na história, a gente vai ver que cada um deles vai gerando esses povos. E em Cristo Jesus é que nós temos a cereja do bolo. Bote aí a cereja. Bote aí a cerejinha. Então, aqui em Cristo Jesus, o que a gente vê? Que ele une tudo isso e ele faz um povo apenas. É um povo. E quando a gente vê isso, gente, que por mais que a gente vê, então assim existia uma linhagem, né? Só um povo. Deus estava preparando um cenário para que Jesus Cristo viesse. E em Cristo, ele faz um povo. Já não há mais distinção. Já não há mais o gentil, já não há mais o estrangeiro, já não há mais aquele que foi circuncidado. Não. É pela fé. Quem? Todos, filhos de quem? De Abraão. Porque Deus fez a promessa com Abraão, pela fé. É por isso que nós vemos lá na frente o Senhor falando dessa história. Gente, isso é sensacional. E a gente vê aqui nessa trama que está iniciando de José, esses povos que podem trazer para nós aqui, sobre esses povos que nasceram pela carne e estão o tempo todo em conflito com aquele da promessa. Por isso que eu quero ir lá para Gálatas, no capítulo 4. Meu Deus, eu vou ler na minha outra. Gálatas, capítulo 4. Olha isso aqui, gente. Vamos lá. Gálatas 4, a partir do verso 21. Porque o que eles queriam fazer? Gálatas 4, 21. A gente vê que a nossa carne, ela produz morte. A nossa carne produz o quê? Aquilo que o coração do homem é capaz de fazer é produzir morte. Mas Deus, a gente vê que Deus, ele traz a promessa dele, mediante a sua graça,
que não vem pelo esforço humano, não vem por aquilo que o homem pode fazer, mas pela sua graça e pela sua soberania. A gente vê que Deus sustenta a sua promessa. Ele se compromete com a sua promessa, com aquilo que ele disse. Ele se compromete. E a gente vai observar que, por mais que as pessoas queriam apagar os planos de Deus, ele converte aquela maldição em bênção. Ele converte aquilo tudo, é como se o homem estivesse espremendo para a morte, Deus traz vida. É o que a gente vai ver no final de Gênesis capítulo 50, no versículo 20. É o próprio José dizendo. Então, quando a gente vê aqui, que vai falar justamente sobre os filhos de Sara e Agar. Olha isso. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava, Agar, nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante a promessa. Quando todas as possibilidades naturais se extinguiram, Deus traz o filho da promessa. Quem? Isaac. E versículo 24 diz assim: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Existe uma luta ainda de quem? Daqueles que, como diz o versículo 29, como porém outrora os que nasceram segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Existe essa luta em querer apagar aquilo que Deus tem, a promessa de Deus, mas é Deus quem sustenta. Sara e Agar, elas fazem menção a essas 2 alianças. Uma que veio pela promessa e uma que veio pela carne. E a da promessa, nós alcançamos essa família de Deus, não por termos nascido de Abraão, não. Porque em Cristo, nós nascemos de novo pela fé. E nós nos tornamos da família de Deus pela fé, enxertados na família de Deus, por mais que não pertencêssemos a esse filho Isaque. Porque Isaque é uma alegoria daquilo que estava por vir, ou seja, é sombra, para dizer que todos se fazem um, a partir do quê? Da graça imerecida de Deus. São 2 alianças. E aí vem a pergunta: a qual você pertence? A qual você pertence? Você foi enxertado nessa família? Você é da família pela fé? Ao crer em Cristo Jesus, morto, ressurreto. Porque quando nós vemos isso e a gente vê aqui a rivalidade da carne, e a gente vai ver tudo aquilo que acontece na história de José,
E como Deus, Ele nos ensina através de José como nós podemos guardar o nosso coração em situações de injustiça. Então, minha gente, se prepare para a história de José que nós vamos ver aqui. Como Deus estava com José, como Deus, Ele tornou aquela maldição em bênção. Como nós vemos aí os filhos de Abraão, né? Como nós vemos aí os filhos de Abraão, mas entendendo que é pela fé, que é pela promessa de Deus, que só existe um caminho, que todos se fazem da família de Deus, é pela fé, não por obras, não pelo sangue que circula literalmente pelas nossas veias, mas é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós somos enxertados na família de Deus, nessa família da promessa. Amém, minha gente? Então, hoje nós falamos aqui do início da história de José. Vamos continuar até o final falando dessa história que é, assim, uma das mais, né, que mexem bastante com a gente. Vimos também esses povos aqui, que José foi vendido, vimos que esses são os dois povos aí, tudo primo, né, são os povos vindos aí da carne, de Agar e de Quetura. E como Deus faz, Ele traz uma família, Ele traz um só povo. Ele nos une através não do sangue literal, mas Ele nos une pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, gente? Então era isso por hoje. Que Deus abençoe. Eu vou fazer o meu caderninho Oba e vou colocar aqui, tá bom, gente? Que Deus abençoe. E quinta-feira temos aqui a nossa live de novo, às 8 horas da manhã, tá bom, gente? Amém.